Olá, pessoal. Voltamos aí com as nossas gravações, né? Esse terceiro módulo é um pouquinho diferente, porque as gravações elas só serão referentes aí às aulas de embriologia, né? Então, quando a gente tiver o conteúdo de histologia, nós estaremos, né, discutindo o assunto numa aula normal de segunda-feira, tá ok? Pessoal, então só para relembrar, esse nosso terceiro módulo a gente vai estar falando do sistema urinário, né? Então vamos falar dos rins, uretra, ureter, bexiga e, de certa forma, vamos falar de uma maneira bem objetiva de órgão genital masculino e feminino, né? A gente vai deixar para poder falar com um pouquinho mais de detalhe lá no próximo período, quando a gente estiver conversando a respeito do sistema reprodutor. Tá? E como é de praxe, né, a gente sempre começa aí com a parte do desenvolvimento embrionário, né? Então, nesse vídeo, né, de hoje, a gente vai estar falando um pouquinho a respeito, então, do desenvolvimento dos rins, tá ok? Compartilhar aqui com vocês. Opa, beleza. Então, pessoal, como eu disse para vocês, né, então a gente vai estar falando aí esse módulo aí do sistema urinário. Então, só para a gente relembrar, né, o sistema urinário funcional vai ser formado aí por dois rins, duas ureter, né, uma bexiga e uma uretra. Então, eu dividi, né, para a gente poder estar conversando de maneira específica a respeito de cada uma dessas estruturas, né? Sempre respeitando aquela semana relacionada à parte de embriologia e a semana seguinte, né, a gente conversando um pouquinho a respeito da histologia desses órgãos, né, dessas estruturas celulares. Tá? Então, aí, hoje, especificamente, estaremos falando a respeito da formação dos rins e dos seus componentes. Tá? Então, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né, essa parte inicial, essa introdução, quando a gente fala, por exemplo, da dinâmica do desenvolvimento desse sistema, a gente está falando aí que o início dele vai acontecer por volta da quarta semana, né? Aí lá para a 38ª semana, mais ou menos, a gente já tem todo o sistema formado, né? Os néfrons formados. Só que por volta ali da 32ª, nós já observamos aí os néfrons já bem desenvolvidos, né? O que a gente vai perceber é que, por exemplo, os rins inicialmente eles vão ser meio que lobulados, né? E durante o primeiro ano, esses rins eles vão perdendo esse formato e assumindo aquele formato comum, né? Anatomicamente falando, que a gente acaba observando, tá? Então, resumindo, a gente vai ter mais ou menos essas condições relacionadas à formação dos rins, tá? E aí, pessoal, de maneira específica, o desenvolvimento desse sistema ele vai estar acontecendo a partir, né, do mesoderma intermediário, né, que vai ser aquele mesoderma que vai estar localizado entre o paraxial e o mesoderma lateral, tá? O que nós observamos que a partir desse mesoderma intermediário, nós vamos ter aquilo que seria a formação de cordões nefrogênicos, né? E esse cordão nefrogênico, né, vamos botar assim, dois laterais, eles vão estar se desenvolvendo ao longo da cavidade abdominal, né? Então formando inicialmente aí alguns ductos excretores que vão se encontrar numa porção caudal, né, que vão entrar numa cavidade comum que vai ser a coácula. Então, nós temos aí mais ou menos, né, esse início do processo do desenvolvimento e formação do sistema urinário. Tá? E o que é mais interessante nesse sentido é que quando a gente fala, por exemplo, da formação dos rins, nós vamos observar que ele vai estar acontecendo em três etapas. Duas dessas etapas a gente acaba observando que são etapas transitórias, e somente a terceira etapa que de fato participa de maneira direta daquilo que seria toda a dinâmica funcional e formação propriamente dita dos rins, né? Então a gente está falando, por exemplo, da etapa do pronéfro, mesonéfro e metanéfro.
Então, como eu disse, essa etapa final do metanéfro é que, de fato, acaba dando lugar, né, àquilo que seria a formação do rim definitivo. O que nós vamos observar é que o pronéfro ele não vai ter função. Já o mesonéfro a gente vai perceber, né, durante esse vídeo que ele vai ter, né, o esboço daquilo que seria o desenvolvimento das estruturas que nós observamos no rins e de que, de certa forma, acaba exercendo alguma função até uma certa etapa aí do desenvolvimento embrionário, tá? Então, podemos dizer que toda a dinâmica, né, relacionada, por exemplo, ao esboço desse aparelho secretor, a partir daqueles cordões nefrogênicos, então ele vai formar um segmento primário que seria esse pronéfron, né, ou nefrótomo. Então, como eu disse, essa primeira etapa acaba sendo aquela etapa meio transitória. E o que é mais interessante é que nós vamos observar que esse sistema como um todo, ele vai estar se formando em diferentes porções aí, né, do embrião. Então, por exemplo, esse pronéfron, ele vai estar situado na região torácica do embrião, tá? Então, percebam aqui, né, a questão, por exemplo, aqui do pronéfro, mesonéfro e metanéfro, já nessa região pélvica, né? Aqui região lombar, região pélvica, e que de certa forma aqui nesse pronéfro, né, pegando exatamente os nefrótomos, né, que seriam esses segmentos, que vão dar origem aos tubos que vão se dirigir até o final, até em direção à cloaca. Então aí a gente observa de fato esse tipo de situação. Então o nefrótomo sofrendo uma transição, uma transformação em uma vesícula alongada na forma de um tubo, né? Então formando aquele canal coletor e que de fato acaba desaparecendo, né? De maneira gradual. Então conforme você tem a formação da estrutura, da próxima estrutura, no caso aí no desenvolvimento, por exemplo, aí do mesonéfro, a gente já vê uma dinâmica de involução e um desaparecimento, né, gradual dessas estruturas, tá? Podemos dizer, pessoal, que essa primeira etapa do pronéfro, ela vai aparecer lá no finalzinho da terceira semana e no final da quarta semana ela praticamente aí já sumiu, né? Então a gente tem uma involução ao final da quarta semana embrionária, ok? Já na segunda etapa, né? Então se eu tenho, por exemplo, uma situação aí de finalzinho da quarta etapa, né, da quarta semana, então aí nessa transição eu já tenho aquilo que seria a formação do mesonéfro, então ao mesmo tempo, né, percebam aqui, ó, que eu tenho a regressão do pronéfron, aí a gente já começa a observar a formação do mesonéfro. Então, pessoal, nessa etapa, a gente já começa a observar aquilo que seria a formação dos primeiros túbulos secretores, né, excretores, desculpa, relacionado aí ao mesonéfro. Então, ele vai crescer em direção caudal, né? E aí a gente vai ver esses agrupamentos sendo formados ao longo de todo esse tubo, tá? O que é mais interessante é que ao final desse tubo, né, daquele do mesonéfro, eu tenho aquilo que seria a formação do broto uretral, né? E esse broto uretral aqui de fato vai dar origem à terceira etapa, né? Que de fato a gente vai estar observando aquilo que seria a formação do rim. Então, o metanéfro, né, que seria exatamente a terceira etapa relacionada ao desenvolvimento dos rins, tá? O que nós observamos, né, que toda essa dinâmica relacionada, por exemplo, à formação do mesonéfro, né, ele vai estar acontecendo de uma forma rápida, né? Inclusive a gente tem aquilo que seria a formação dos tubos, dos ductos, aí como eu havia comentado no início, né? Então durante toda essa etapa de alongamento, nós vamos ter, né, de certa forma, aquilo que seria a formação, por exemplo, de um tufo de capilar, formação de um glomérulo, né, formação de uma cápsula de Bowman, mas seria um ducto mesonéfrico, né, um ducto olfiano. Então a gente tem aquele conjunto primitivo que vai estar sendo formado aí nessa segunda etapa. Então, como eu disse, a gente já começa a observar uma certa atividade, né? Então,
algo relacionado não a um processo definitivo, mas que de fato já tem um esboço das estruturas que acabam sendo formadas ao longo de todo o processo de desenvolvimento dos rins. Tá? Então aqui na figurinha dá para a gente perceber de fato, né? Aqui o mesonéfro, depois da quarta semana, né, já sofrendo toda aquela dinâmica de involução, o crescimento alongado rápido do mesonéfro, formação exatamente desses túbulos excretores do mesonéfro, né, que vai dar origem aí, né, aos túbulos do mesonéfro, e o que nós observamos seria exatamente o esboço da formação de uma cápsula, né, cápsula de Baumann, um tufo, né, que a gente fala de capilares, que acabam se aliando, né, exatamente a essa estrutura, para que a gente possa estar vendo um esboço aí dessas estruturas primitivas. Só lembrando, pessoal, tudo aquilo que vai estar sendo formado a nível lombar, que seria exatamente dando origem ao mesonéfro, não vai fazer parte da última etapa, né? Não vai estar fazendo parte exatamente dos rins propriamente dito. Então, assim como aconteceu no pronéfro, a gente vai observar também uma involução, vamos dizer, uma degeneração gradativa. Então, conforme esse broto ureteral aqui na região caudal do mesonéfro, ele começa a se desenvolver, então toda a porção lombar, ela vem entrando num processo de regressão, né, conforme eu tenho amadurecimento exatamente dessa estrutura na posição caudal. Tá? É interessante, pessoal, que, por exemplo, no mesonéfro, quando a gente fala, por exemplo, do sexo feminino, mais para frente eu vou até falar novamente a respeito disso, mas só porque veio agora na cabeça. Quando eu falo de sexo feminino, na regressão do mesonéfro, ela vai ser total. Já com relação aos homens, essa regressão ela vai ser parcial, porque esses ductos, esses túbulos mesonéfricos, eles acabam participando, por exemplo, da formação lá, né, dos canais relacionados, por exemplo, à estrutura do testículo. Né? Então, a gente vai observar, inclusive, quando a gente for conversar a respeito de sistema reprodutor, a gente vai voltar a falar exatamente dessa estrutura. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia do que seria essa segunda etapa, tá? Então, pessoal, como eu disse para vocês, né, toda a parte do mesonéfrico ele vai estar acontecendo aí, né, na região lombar, né? Então, enquanto você tem o desenvolvimento dessas porções mais caudais, né, concomitantemente essa região mais torácica ela vai entrar em processo de involução, né? Então a gente está falando, por exemplo, aí em processos aí até a oitava semana, né, relacionada justamente a esse tipo de situação, né? Então aí a gente percebe, né, toda a dinâmica relacionada a esse processo. Então, o que nós percebemos, né, o que vai acontecer que na metade do segundo mês, então a gente vai estar observando de fato o mesonéfro como se fosse um grande órgão ovoide, né, um de cada lado, né? Então que ele vai permanecer funcional aí entre a sexta e a 10ª semana. E quando chega, por exemplo, no fim do primeiro trimestre, é que a gente observa a degeneração, tá? Então, ó, aquilo que eu disse para vocês, quando a gente fala do sexo feminino, essa degeneração, essa regressão é completa, enquanto que no sexo masculino, durante esse processo, então, esses ductos, né, e esses túbulos mesonéfricos, eles irão participar da formação do epidídimo e do ducto deferente. Eu esqueci de mencionar, pessoal, mas só para poder relembrar, vem na cabeça, já que a gente está falando, por exemplo, da formação do epidídimo e do ducto deferente, o que acontece? Lá no início, quando a gente fala, por exemplo, na formação, né, daquela crista urogenital, né, lá do mesoderma intermediário, essa crista ela se divide em duas, né? Uma dessas divisões ela vai dar origem às gônadas e a segunda a uma crista nefrogênica, que vai dar origem, que é o nefrótomo, né, dando origem ao promesonéfro, enfim, que é o que a gente está vendo aqui. Inclusive, daqui a pouquinho eu fiz até um quadrinho mostrando o que vai acontecer, né, um resumo. Mas só para poder ilustrar, porque que em que momento
né, que a gente observa aí o envolvimento do sistema reprodutor masculino, né, com relação ao desenvolvimento renal. Então, justamente porque a gente observa que lá no início, naquilo que seria a diferenciação desse mesoderma intermediário, a gente forma essa crista urogenital. Aí dessa crista urogenital tem a formação da gônada e da crista nefrogênica, né? Então a gente está pegando a crista nefrogênica e destrinchando, que a gente vai observar, né, de fato, aí na formação dos rins. Ok? E pessoal, só uma fotinha aqui para poder estar mostrando de fato como que acontece todo o processo, tá? Então mostrando aqui todo o segmento, né, relacionado, por exemplo, a um pronéfro rudimentar entrando em processo de degeneração, aí o mesonéfro inicial, né, numa região caudal, aí quando eu chego lá na extremidade final desse mesonéfro, a formação desse broto ureteral, né, uretérico, como está falando aqui. Então, que a gente tem uma visão lateral. Então, vendo uma transversal, a mesma situação, aquele mesoderma intermediário, aí a formação desse cordão nefrogênico, né? Essa crista nefrogênica, então, crescimento dos dois lados, né? Que acaba dando, de fato, toda essa dinâmica. Então, aqui fica legal para a gente perceber, ó, que a gente observa, de fato, aquilo que seria essa divisão, né? Então, formando as duas estruturas. E aí, pessoal, o que nós observamos é que todos os vasos sanguíneos relacionados à formação, né, desses glomérulos, eles vão partir, por exemplo, da aorta, né? Então, até mesmo aí a gente vê das artérias ilíacas, né, que vão estar também relacionados, mas aí a gente vê exatamente algumas ramificações da aorta que, de fato, acabam dando origem a toda a dinâmica de formação no processo final, né, na formação dos rins. Ok? E aí, entramos na terceira etapa, né? Aquela terceira etapa que a gente costuma dizer que seria, de fato, a formação dos rins. O que é interessante, pessoal, que quando a gente fala, por exemplo, dos rins, a origem embrionária dos rins, nós vamos perceber que ele vai ter duas origens embrionárias distintas, tá? Então, a primeira vai ser justamente com relação a uma porção, né, que vai ser, que a gente fala, né, que vai ser a ureter, os bacinetes, os cálices, os ductos coletores, que vai ser formado a partir daquele divertículo da porção caudal, né, que a gente fala que seria do broto ureteral. Em contrapartida, toda a dinâmica relacionada, por exemplo, aos néfrons, ao canal, o tubo distal, tubo proximal, alça de Henle, ele vai estar relacionado à formação a partir de um blastema metanéfrico. Então, vamos observar exatamente esse conceito inicial. Tá? Então, o que nós vamos observar seria exatamente, ó, toda a dinâmica do ducto mesonéfrico, né? Então, ele vai se alongar em direção exatamente a essa coácula, né? Então, vamos imaginar que aqui a gente já está começando a ver aquilo que seria a separação justamente aí do sistema digestório do sistema urinário, tá? Então, a gente percebe que esse sistema ele vai acontecer concomitantemente, né? Então, por isso que a gente percebe que durante o desenvolvimento você já tem a separação dessas estruturas. Então, ó, lá na região caudal do duto mesonéfro, formação daquilo que seria um septo, né, um broto ureteral, e desse broto ureteral ele vai estar crescendo em direção a uma massa, né, de célula do mesênquima intermediário, que vai estar formando, né, esse blastema metanéfrico. Tá? Então a gente observa, né, que de fato é a partir dessa massa, né, entrando em contato com esse broto ureteral, né, então ele vai crescer em direção a essa massa, esse blastema metanéfrico, é onde a gente tem a indução de ambas as partes para que de fato a gente tenha aquilo que seria o desenvolvimento dos rins. Tá? Então a gente percebe, né, essa etapa final que vai estar dando origem ao rim funcional. Ok? Então, ó, só para a gente poder observar, né, de fato, aqui eu peguei, por exemplo, o rim dos vertebrados, não necessariamente do ser humano, que foi uma figura que eu achei bem legal, que dá para a gente poder perceber como que acontece esse processo. Então, perceba, ó, o rim
pronefro, aqui, né, que a gente observa aquele primitivo, né, que de fato entra em degeneração. Perceba que ele não faz nenhum tipo de ligação com vasos sanguíneos, então ele vai ser afuncional. Aí quando a gente fala do rim mesonéfrico, que vai estar na região torácica, né, então aí na região torácica a gente observa, né, de fato toda a dinâmica de formação dos túbulos mesonéfricos, né, aí vai dar origem àquela cápsula, então formação exatamente dos glomérulos, que aí a gente vai ver funcional entre a 6ª e a 10ª semana. Aí quando a gente vê, ó, esse ducto mesonéfrico na região caudal, a formação do broto, esse broto aqui crescendo em direção à massa, aquele blastema metanéfrico, e aqui a gente vê toda essa parte verde, cálice maior, cálice menor, os túbulos coletores, e quando eu pego, por exemplo, a questão da cápsula de Bowman, né, relacionado, por exemplo, ao tubo distal, tubo proximal e alça de Henle, a origem relacionada exatamente a esse blastema. E aí a gente vê aquilo que seria o segmento. Né? E depois, para as próximas aulas, a gente vê como que vai ser a formação desse ureter. Tá? Então, só para a gente ver mais ou menos aí uma ilustração de como que seria a formação dos rios dos vertebrados, né? Então, mais ou menos aí as etapas como esse processo ele, de fato ele vai acontecer. Então, ó, resumindo o que nós vimos até agora, né, até chegar ao metanéfro. Então, como eu disse para vocês, o desenvolvimento dos rins, começando lá na 4ª semana do desenvolvimento embrionário, a partir do mesoderma intermediário, aí a formação daquela crista urogenital, né? Dessa crista urogenital, eu vou ter uma formação de uma crista gonadal, aí que a gente vai ver as gônadas, e aquilo que seria, que a gente fala, né, que seria a formação de uma crista nefrogênica, que vai dar origem aos cordões nefrogênicos. Então, a 4ª semana, pronéfron, provisório. Final da 4ª semana, mesonéfron, que provisório, mas já tem função da 6ª até a 10ª. Então, a partir da 5ª semana, aí a gente já vê aquilo que seria a formação do metanéfron, que vai ser o rim, que como aqui está dizendo, definitivo. Ok? E aí, pessoal, como que vai estar acontecendo aquilo que seria a formação desse sistema coletor? Como eu disse para vocês, ó, essa parte preta, ela é aquela massa celular que a gente fala que é o blastema metanéfrico. São células mesenquimais presentes ali. E esse amarelinho é aquele ureteral. Então, o que nós observamos é que, de fato, eu tenho a indução de ambas as estruturas para que possa estar formando todo esse sistema. Né? E o sistema coletor, de fato, ele vai estar sendo formado a partir desse broto ureteral. Né? Então, perceba que inicialmente eu tenho aquilo que seria uma ramificação, e a gente vai perceber que vai ter 4 gerações de tubos que vão estar sendo formados. Então, essas 4 que a gente fala, né, que seria uma pelve renal primitiva, né, que vai ser essa primeira situação. Então, cada uma dessa pelve, né, formando aquilo que seria os brotos. Então, tem 4 gerações de broto. Essas 4 gerações, elas vão se dilatar e conforme acontece a sua dilatação, tem a formação desse cálice menor, cálice maior. Aí, na ponta desse cálice maior, eu tenho a formação de mais 4 gerações de novos tubos, que também vão dilatar, vão se unir para formar os cálices menor. E a partir desses cálices menores é que, de fato, né, percebam aqui, ó, a partir dos cálices menores, né, então, ó, todos os tubos inicialmente formados, né, se uniram formando uma única estrutura, aí a gente observa aquilo que seria a formação dos túbulos coletores. Né? Aí a gente fala, né, que desses cálices menores vão estar saindo cerca de 1 a 3 milhões de túbulos coletores, que aí eles vão em direção, ó, percebam que eles estão crescendo em direção àquela massa de células mesenquimais, né, do blastema metanéfrico, e esses tubos menores, eles vão estar reduzindo aquilo que seria a formação de toda a estrutura dos néfrons. Então, a dinâmica inicial seria mais ou menos nessa estrutura, né, nesse tipo de
de desenvolvimento na sequência. Então, ó, só para a gente poder observar mais uma dinâmica, perceba aqui, ó, porção final do ducto mesonéfro, a formação do bruto uretérico, né, ureteral, em direção à massa do blastema metanefrogênico, né? Então, perceba que eu tenho início de formação de uma pelve primitiva, aí eu tenho aquilo que seria a geração como se fosse de quatro gerações de cálice, dilatam, né? Eles vão dilatar, vão se juntar, aí formam os cálices maiores, né? Então, percebam, as 4 gerações, eles começam a dilatar e formam os cálices maiores. Então, desses cálices maiores, novamente a formação de 4 gerações de tubos coletores que vão dilatar, se unir, formação dos cálices menores. Aí, nessa terceira geração, né, dos túbulos menores, que aí vão estar dando origem a esses tubos coletores. Então, essa vai ser a dinâmica, né? 4 gerações para a formação do cálice maior, depois 4 gerações para a formação dos cálices menores, e aí a gente falando que seria como se fosse ductos arqueados que partem desses cálices menores para poder estar formando exatamente aí a dinâmica da formação desses túbulos finais, né, desses túbulos coletores. Ok? E, pessoal, a gente vem à contrapartida, que seria o desenvolvimento exatamente das células mesenquimais que estão presentes ali naquele blastema metanéfrico, né? Então, o que nós observamos é que na extremidade dos ductos coletores, a gente acaba observando exatamente uma massa de células que forma como se fosse uma espécie de capuz, né? E dessas células a gente acaba observando, né, devido a uma ação indutora do crescimento desses túbulos, a gente observa que essas células acabam formando pequenas vesículas. E essas vesículas é o que a gente define como as vesículas renais. Então, a partir podemos dizer, dessas colônias de células da vesícula renal, a gente começa a observar exatamente o crescimento de tubos que vão estar formando aí aquele S, então, como a gente observa aqui, né? Então, a gente vê que vai ter exatamente o crescimento, e é interessante que, ao mesmo tempo, nós vamos observar exatamente a proximidade de capilares sanguíneos, né? Então, que vão estar indo em direção para poder estar formando toda aquela dinâmica relacionada aí aos glomérulos. Então, aí a gente observa aqui, de fato, a partir dessas vesículas renais presentes nesse blastema metanéfrico, é porque a gente tem o desenvolvimento dos túbulos renais, né, do distal, do proximal, da alça de Henle e da cápsula de Bowman, né? Então, na cápsula de Bowman, aquele tufo de capilares sanguíneos, né, de origem lá da aorta, como eu comentei com vocês, que acaba formando, de fato, toda aquela dinâmica, né, relacionada aí ao néfro propriamente dito, tá? Então, como eu disse, pessoal, é um sistema de indução, né, uma indução promovida pelo túbulo e uma indução promovida pelo blastema metanéfrico, para que você tenha a formação desses tubos coletores, né, e ao mesmo tempo a gente tenha a formação exatamente das alças que vão estar dando origem ao néfro. Tanto que, se a gente observar, ó, por estar em amarelo, ele vai ter uma origem e o azulzinho acaba tendo outra. Por isso que a gente fala, pessoal, que os tubos coletores, eles não fazem parte dos néfrons, justamente porque essa origem acaba sendo diferente. Ok? Então, só para poder mostrar uma situação um pouco mais evoluída, né? Então, essa extremidade distal, o que vai acontecer é uma conexão aberta entre os tubos coletores, né? E aí vai manter essa comunicação com o túbulo distal, né? Então, aí o túbulo distal. Então, assim que você tem essa conexão entre o túbulo coletor, né, e esse túbulo distal, aí que a gente observa ainda aquilo que seria a expansão dessas células mesenquimais para a formação das alças, né, formação do túbulo, né, proximal. Aí, na extremidade do túbulo proximal, aí que a gente observa aquilo que seria a formação da cápsula de Bowman, né, e o glomérulo a partir daquele tufo de vasos sanguíneos que acabam sendo formados. Então, aí a gente tem
do sistema coletor e aqui a formação desse sistema excretor. Ok? Ó, só mais uma situação, né? Os néfrons, né, sendo formados. Então, ó, novamente, aqui eu tenho o túbulo coletor, né? Então, aquele capuz, né, de células mesenquimais, aí forma uma massa, uma vesícula, então induzindo a que aconteça a proliferação no formato de duto. Aí a gente tem a conexão entre esse túbulo coletor e o túbulo distal, né? E aí a gente tem o crescimento, formação da alça, do proximal, aí tem a cápsula e, por fim, aquilo que seria a formação do glomérulo. Então, pessoal, o que nós observamos, né, como eu disse para vocês, lá na 32ª semana, a gente já tem, né, que a gente fala, os néfrons já estão bem desenvolvidos. Né? Então, o que a gente observa é que esses néfrons eles vão continuar sendo formados. E a gente fala que chegando aí mais ou menos 1 milhão em cada um dos rins. Né? O que vai acontecer é que vai ter produção de urina, né? Enfim. Aí a gente tem toda aquela dinâmica que daqui a pouquinho a gente vai até falar a respeito de quem que vai ser responsável por estar fazendo toda essa liberação dessa escória metabólica, né? Mas que de fato a gente acaba observando, né, toda essa dinâmica de formação dessas estruturas que fazem parte aí desse rim definitivo. Ok? E aí, pessoal, ó, só para a gente poder observar, aí a gente já falando, né, um resuminho daquilo que seria a fase final. Então, ó, metanéfron, o rim definitivo. Então, a partir da 5ª semana do desenvolvimento embrionário, a gente já vê aquilo que seria a formação dessa estrutura, né? Aí eu tenho a formação do broto utérico, né, uteral, que seria justamente aquela porção final do metanéfrico, né? Aí, ó, a partir desse broto, formação da ureter, da pelve, dos cálices maiores, cálices menores e tubo-coletores. Aí eu tenho aquela massa de células mesenquimais, né? Então, do mesoderma intermediário, que é o blastema metanéfrico. Então, eu vou ter uma indução recíproca desse broto em direção a essa massa. E aí, a partir do blastema, os túbulos, né? O contorcido distal, o proximal, a alça de Henle, a cápsula de Baumann, enfim, que aí já vai estar relacionado à formação da unidade do néfron. Ok? E aí, pessoal, o que nós observamos, né, é que, de fato, né, que a gente vê toda aquela dinâmica de formação dos rins, é que, inicialmente, os rins eles vão estar presentes na região pélvica, né, e que a gente observa que, de certa forma, ao final do processo, ele acaba assumindo uma posição mais cranial do abdômen. Então, ali na anatomia, vocês percebem exatamente esse processo. E o que, de fato, justifica essa ascensão, né, dos rins vai ser justamente a dinâmica do desenvolvimento do embrião. Inicialmente, você tem a diminuição da curvatura corporal e, consequentemente, também aquilo que seria o crescimento da região lombar e da região sacral. Então, aí, de fato, ali nessa região pélvica, é onde a gente vai estar, nessa região abdominal, é onde a gente vai estar observando, de fato, a posição dos rins. E aí, pessoal, percebam exatamente mostrando isso, ó, a dinâmica da seção, né? Então, as gônadas ficando embaixo e os rins subindo, né? Então, aí, dando origem exatamente a toda aquela estrutura anatômica que a gente costuma observar, tá? E com relação à irrigação, como eu disse para vocês, ramificações, aí inicialmente eu tenho ramificações pélvicas relacionadas à aorta, e durante a seção, né, quando chega a nível abdominal, a gente tem a vascularização por artérias que se originam também ali da aorta. Então, percebam exatamente essa dinâmica, né, relacionada a todo o processo, né, que a gente fala que seria, né, da própria irrigação relacionada a esse tipo da aorta dorsal, né, que foi que a gente vê na formação, no desenvolvimento como um todo do embrião. Ok? Então, ó, só mostrando aqui a questão da seção dos rins, né? Então, como que vai acontecer. E o que é interessante, pessoal, para a gente reparar a seguinte situação, ó. Quando a gente fala, por exemplo, durante a mudança, né? O sistema mesonéfrico, ele degenera. Mas aqui a gente está falando do sexo masculino, né? Então, percebam, ó, esse azulzinho, que é o mesonéfrico,
ele vai ficar ainda relacionado às gônadas. Então, conforme você tem a acessão, no caso aí a descida, né, podemos dizer assim exatamente das gônadas, né, que eles vão para o seu lugar, a posição mais baixa, então percebam que aqueles resquícios do mesonéfro, eles acabam permanecendo, né, formação do epidídimo, canal diferente, enfim, que seria exatamente esse tipo de estruturação. Né? E depois essa ureter ela vai se intercomunicar direto na bexiga, né? Então, assim como acontece, por exemplo, naquele ducto do mesonéfron, que vai estar participando ali da formação exatamente da estrutura reprodutiva masculina. Então, só para a gente observar, na próxima aula a gente vai ver formação da ureter, da bexiga, da uretra. A gente vai perceber exatamente em que momento que a gente acaba observando essa separação. Tá ok? Certinho? Pessoal, e aí nós observamos aí que, de certa forma, lá por volta aí da 12ª semana, né, que a gente fala a partir da formação desses metanéfricos, é que, de fato, nós temos aquilo que seria a parte funcional dos rins. Só que, de certa forma, a gente observa que, por mais que ele esteja funcional, ele não vai estar diretamente, né, ligado a toda a dinâmica que seria, né, da função renal. Então, a gente observa que a urina vai estar sendo formada, vai ser depositado na cavidade amniótica, né? Então vai se misturar o líquido amniótico, então ele vai ser engolido pelos rins, vai ser novamente reciclado, né? Então vamos imaginar exatamente essa situação aqui. E o que a gente percebe é que, de certa forma, os rins, nesse momento, eles não acabam sendo responsáveis pela liberação, né, pela excreção dessas escórias metabólicas, né? Então, a princípio, quem vai estar fazendo isso vai ser a placenta. Posteriormente, aí toda aquela dinâmica, né, fisiológica que a gente fala a respeito da função renal. Ok? Certinho? Então, ó, daqui a pouquinho a gente volta para poder estar falando a respeito, né, de algumas situações relacionadas aí a anomalias, né, má formação dos rins. Ok? Então, pessoal, até o próximo vídeo.